Glória a Deus. Fé é acreditar antes no que só fará sentido depois. Louvado seja o nome do Senhor. Na passagem de hoje, estaremos lendo o livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Os livros 1 e 2 de Reis do Antigo Testamento contêm parte da história de Israel. O autor não é identificado, mas é bastante provável que um profeta tenha registrado os eventos. 1 Reis conta a história dos reinos divididos, traz o registro dos reis perversos e governantes, desobedecendo os mandamentos de Deus e as situações que ocorreram como consequência. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Versículo 3. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Versículo 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Para o nosso devocional de hoje, temos o título: Quando ficamos sem provisão. O profeta foi encontrado por uma mulher desesperada, uma viúva, precisando muito de ajuda. A qualquer momento, os credores viriam e levariam seus 2 filhos, como pagamento de uma dívida que ela não podia pagar. Em momentos como esse, nossa fé é testada. O que fazer? Pedimos a Deus que envie provisão ou planejamos nossa própria estratégia, tentando suprir a nossa necessidade? A viúva decidiu recorrer a Deus, pediu ajuda ao profeta Eliseu. Ele perguntou a ela qual era a sua súplica e pediu que fosse específica. Assim que ela compartilhou o que precisava, Eliseu não ofereceu uma solução imediata, nem concedeu a provisão instantânea. Ele a instigou a se envolver no resultado que ela buscava. Ele a questionou sobre o que ela tinha em casa. Essa pergunta é para todos. O que você tem na sua casa? A mulher foi rápida em descartar o mero bocado de óleo armazenado em uma jarra, prestes a acabar, mas Eliseu viu uma oportunidade onde a viúva viu escassez. Talvez as circunstâncias de sua vida tenham levado a viúva a diminuir suas expectativas sobre as possibilidades e o que Deus era capaz de fazer. Talvez ela estivesse confusa e esperava que o milagre viesse de uma maneira mais convencional. Com tranquilidade, Eliseu instruiu a viúva a reunir todos os jarros vazios que pudesse encontrar, sendo esse o incentivo para que o milagre sem precedentes fosse operado por Deus. Eliseu não deu detalhes sobre o processo até o milagre, nem a forma como ele aconteceria. Ele estava preocupado em levar a viúva a construir a sua fé ao participar do processo. A viúva, que acreditava ter perdido tudo, possuía exatamente o necessário para que um milagre fosse realizado. Sua necessidade urgente foi a plataforma perfeita para que o poder de Deus fosse manifestado e ela recebesse a provisão concedida generosamente por ele. Se Deus pode usar um pequeno pote de azeite na prateleira para casa
de uma viúva e ela pode usar o que você tem em mãos nos momentos em que acreditamos que não temos o suficiente. Ele já tem sido o suficiente. Ele encherá cada vaso vazio que trouxermos diante dele, e seu espírito será o instrumento que guiará a forma com sua provisão chegará até nossas mãos. Deposite suas necessidades diante de Deus e veja elas serem atendidas por sua mão de provisão. Quanto maior a nossa rendição, quanto mais já o colocarmos à disposição do Senhor, mais provisão, graça e favor Ele libertará em nossa vida. Mas, muitas vezes, Deus usará o que nos resta, não o que perdemos. Posicione seu coração diante de seu Pai Celestial e humilhe-se para estar debaixo de sua direção e ser guiado por ela. A provisão de Deus será sempre liberada à medida que você colocar a sua vida debaixo de sua vontade. A questão é, você está posicionado? Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais um devocional. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelo pão em nossas mesas, pelo prato de comida, meu Pai, que hoje esteja, meu Pai, em nossas mesas. Obrigado, Senhor, pelo trabalho de nossas mãos, pela liberdade do nosso ir e vir, ó Deus. Obrigado pela nossa proteção. Assim, meu Pai, eu oro e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. E lembre-se, o que importa é que ele cresça e eu diminua.